Um mundo inteiro na palma da mão e ao alcance de quase todos. Se tem uma coisa hoje em dia que é muito rara de se encontrar, é alguém que não tem um celular ou tablet para chamar de seu. Laptops e computadores também aumentam a lista de tecnologias cobiçadíssimas nos tempos atuais. Esses equipamentos, atrelados ao uso da internet, podem ser uma verdadeira tentação para muita gente. Tamires faz absolutamente tudo pelo celular. Não vive sem o aparelho. Eu costumo mexer no celular da hora que eu tô acordada até a hora que eu vou dormir. É a primeira coisa que eu olho, é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo. Não é meu marido, acho que eu dou bom dia pro celular. E eu estou sempre conectada, estou sempre pesquisando as coisas no celular, estou sempre conversando com as pessoas. E olha que ela não está sozinha, não. A Ana Luísa fica horas pendurada ao telefone. Quando não é falando com alguém, é interagindo nas redes sociais. Eu acabo acordando durante a madrugada para estar olhando o celular, para estar olhando o meu Instagram, para estar curtindo alguma coisa, dando like, comentando e etc. É a vida sendo controlada digitalmente, no bom e também no mau sentido. É disso que trata o documentário O Dilema das Redes. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. A pandemia do novo coronavírus potencializou um dos problemas mais comuns da modernidade, a dependência tecnológica. Nesses tempos de isolamento físico, as redes sociais acabaram sendo um dos poucos meios de distração e também uma alternativa para que a gente se comunicasse com o mundo exterior. Uma pesquisa feita pelo laboratório Delete Detox Digital e Uso Consciente de Tecnologias da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou dados impressionantes. No auge da crise sanitária, 62,5% das pessoas usaram dispositivos eletrônicos por mais de 3 horas todos os dias. 49,1% dos entrevistados fizeram isso por mais de 4 horas. 50,6% dos brasileiros entre 18 e 70 anos costumavam checar com frequência as mensagens recebidas. Desse tempo para cá, tudo passou a ser em torno do telefone celular e do computador. Nenhuma tecnologia teve tanta interatividade ou tantas mudanças em nível comportamental, em nível emocional, em nível ambiental, quanto essa troca de tecnologias com os indivíduos. E até que ponto esse uso deixa de ser normal e se transforma em uma dependência patológica? Você provavelmente já ouviu falar sobre nomofobia. A palavra é tão recente quanto algumas novas tecnologias. Quer dizer, um medo incontrolável de ficar sem o celular ou qualquer outro meio eletrônico. Geralmente, quem é nomofóbico tem um outro transtorno primário associado, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade ou mesmo a compulsão. Uma pessoa que tem transtorno do pânico, ela não sai sem o telefone celular, porque ela tem medo de passar mal na rua e não ter como pedir socorro imediato. Uma das características do transtorno do pânico é o medo de ir para longe de casa. Mas com o telefone celular em mãos, ela fica se sentindo segura, então ela fica viciada patologicamente no telefone celular, porque sem ele ela passa mal. Então, essas pessoas que têm um transtorno primário, ansiedade, depressão, compulsão, transtorno do pânico, transtorno de morte corporal, entre outros, são as pessoas que provavelmente vão fazer um quadro de dependência patológica. E não é pelo uso excessivo e diário por muitas horas, é porque tem algo original que potencializa esse uso e faz ela ficar dependente da tecnologia. Ao menor sinal de que algo está errado, a orientação é buscar ajuda médica. Eu tenho uma sensação de ansiedade, eu tenho uma sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, que está acontecendo as coisas e eu não estou sabendo, não estou vendo.
O estudo comandado pela doutora Ana Lúcia também revelou que 44,3% das pessoas se sentiam mais felizes durante o dia por usar as tecnologias. Em contrapartida, 26,8% ficavam mais tristes quando impedidas de utilizá-las. 17,4% relataram medo ao perceber que não tinham acesso ao celular. Quadros de nervosismo e de rejeição também foram verificados. É como se a pessoa que sofre dessa dependência patológica passasse a apresentar sintomas típicos de abstinência. Mesmo sendo uma dependência tecnológica, não sendo uma coisa química, né, como cigarro, bebida, droga, a pessoa que tem uma dependência, ela passa a apresentar desconforto físico, ansiedade, uma sensação subjetiva de desprazer, né, de tensão excessiva. A dependência, às vezes, só é percebida quando começa a atrapalhar a rotina do usuário de tecnologia. Quando eu iniciei a faculdade, eu não tinha ainda essa compulsão pelo celular, então eu me dava super bem, tirava notas super altas, e a partir do momento que eu comecei com essa compulsão, me atrapalhou bastante. Toda vez que eu começo um trabalho, eu começo a estudar, eu não consigo focar naquilo, porque eu sempre tenho que estar com o meu celular, olhar, e acabo me perdendo, e às vezes acabo nem conseguindo completar um trabalho, né? Hoje em dia, eu já consigo entender como uma compulsão. Infelizmente, que assim, não é uma coisa, né? Mas assim, eu acredito que já é pelo menos o primeiro passo, porque eu reconheci. A boa notícia é que nem tudo está perdido. A mudança de hábitos pode ser uma saída. Todos nós, as nossas mães, os nossos pais, nos ensinaram uma educação social, como portar em sociedade, como comer, como não comer de boca aberta, não falar com estranhos. A gente teve toda uma educação, mas com as tecnologias não. Nossa geração não teve essa educação desde pequena, então todo mundo é um mal educado digital, porque as tecnologias são sedutoras, nos dão mobilidade, a gente encontra quem quiser e é encontrado em qualquer momento, a gente pode se conectar com qualquer pessoa no mundo inteiro, pode ver tudo do planeta e fora do planeta também, como a gente já viu fotos em Marte, coisas em qualquer parte do planeta e fora dele. Então, é maravilhoso as tecnologias. Nós não somos contra o uso das tecnologias, a gente orienta para um uso consciente. Algumas dicas, então, são essenciais, fazem parte de um manual de etiqueta digital. Utilize o bom senso para que o uso das tecnologias não se torne abusivo. Fique atento às consequências físicas e psicológicas. Verifique se seu desempenho acadêmico ou profissional não está sendo afetado. Não troque atividades ao ar livre para ficar conectado. Faça intervalos regulares durante o uso das tecnologias. E, claro, prefira a vida real à virtual. Que é muito triste, a pessoa sai com a gente para conversar e a gente não larga a tecnologia resolvendo nossos problemas ou falando com outras pessoas, enquanto a pessoa fica ali na nossa frente, à nossa disposição, né? Isso é falta de educação. Vinícius era extremamente dependente da internet. Desde a adolescência, ficava vidrado em tudo o que acontecia no mundo virtual. O tempo todo eu queria saber o que estava acontecendo, o que meus amigos estavam fazendo, o que as pessoas estavam falando. E se tornou um vício tão grande que eu não lia mais jornal. Eu não ligava mais para as pessoas, ligar por telefone. Eu, quando queria mandar mensagem, mandava pelo Face. Quando eu queria mostrar um vídeo, eu mandava pelo Face. A mudança veio quando ele foi desafiado a ficar o máximo de tempo longe das redes sociais. E eu fiquei uma semana, fiquei 2, fiquei 3. E vi que eu não sentia mais falta. Eu percebi que todo aquele tempo que eu gastava nas redes sociais era o tempo que eu poderia estar de fato lendo um livro, que eu poderia estar lendo o jornal para saber o que está acontecendo, que eu poderia estar ligando para os meus amigos, ou sair pessoalmente, presencialmente com eles. E foi aí que eu vi que não tinha mais aquela necessidade. Era como se eu estivesse indo pelo caminho mais fácil, ao invés de ir pelo caminho mais prazeroso, caminho mais presencial. E desde então eu cancelei minhas redes sociais. Eu não uso redes sociais desde 2016. E é isso. Não sinto absolutamente falta alguma. É fato que a pandemia fez o brasileiro ficar mais conectado. E dá uma olhada na história da Lilian. Se deixar, a professora emenda uma série na outra. Dá até para confundir os enredos.
Eu assisto, assim, por mês, muitas séries. E ultimamente eu tenho visto mais de uma simultaneamente. Não sei explicar por quê, mas aconteceu na pandemia. Antes da pandemia eu assisti uma série inteira, maratonava tudo, terminava uma e depois via outra. Agora não, agora eu tô... Efeito pandemia, talvez. Esses programas me levam para outro lugar, né? Me dão uma sensação de que nem tudo tá um caos, né? Que é bom entrar naquela narrativa, naquela história, naquela realidade. Você já viu aqui brasileiros loucos por redes sociais e por plataformas de streaming. Só que a tecnologia também deixa muita gente doidinha por jogos virtuais. Não é à toa que a dependência de videogame, por exemplo, foi considerada em 2018 uma patologia. Isso é muito grave, porque os adolescentes vão nesses eventos de jogos, os pais levam ingenuamente, achando que estão levando para simplesmente uma brincadeira, para se divertirem, mas muitos deles ficam dependentes desses jogos e passam a usar todos os dias por muitas horas. E o maior número de atendimentos que nós fazemos lá no Laboratório Delete são jovens dependentes de jogos. O Yuri começou a curtir videogame aos 9 anos. Já zerou mais de 100 jogos. Hoje, aos 24, o estudante de engenharia da computação reconhece que faltou limite. Eu já deixei, aula, professor, já deixei de fazer trabalho, atividade. Às vezes estou jogando, o professor está dando aula e eu tenho que estar, às vezes só coloco o fone mesmo, fico escutando e continuo jogando. Já deixei de sair com amigos, assim, né, para jogar, porque tava um jogo que eu estava muito empolgado com o jogo, então eu já deixei de sair também com amigos. Já o Hugo sabe exatamente a hora de parar. Eu acho muito bom, é muito legal, divertido, mas eu tenho que dar umas maneiradas às vezes, porque eu também tenho que estudar, fazer minhas coisas, desenho. E o que eu sinto sem jogar é a mesma coisa. Eu fico mexendo no meu celular, eu fico comendo, ou vejo vídeos. A gente faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai falar sobre compulsão alimentar. Não saia daí. Que atire a primeira pedra quem nunca exagerou na quantidade de comida. Se isso acontece de vez em quando, não há motivo para preocupação. Mas quando comer em excesso vira hábito, é hora de acender o sinal de alerta. Marcos passou a vida inteira lutando contra a balança. No final da tarde para a noite eu sempre sentia muita vontade de comer coisas muito calóricas e acabava comendo pizza, doces, todo tipo de carboidrato. Então eu resolvi ir atrás de auxílio médico para tentar ver o que poderia fazer. E o psiquiatra que fez o diagnóstico da compulsão alimentar. O psiquiatra me receita medicamentos para tentar inibir a apetite. O nutricionista me auxilia na minha reeducação alimentar. E principalmente o psicólogo me ajuda na parte comportamental e também na parte investigativa para tentar descobrir qual foi a causa dessa compulsão alimentar. Uma pessoa que tem esse transtorno se alimenta mesmo sem apetite, em grandes quantidades e em curtos intervalos de tempo. E detalhe, não consegue distinguir fome de saciedade. São pessoas que têm um descontrole total sobre a alimentação, elas passam a não ter uma sinalização de saciedade no organismo funcionando e por isso elas comem sem ter parada, sem conseguir parar. Com medo de ganhar peso, Priscila forçava o vômito logo após as refeições. E aí quando você vomita, ou quando você faz jejum muito longo, ou quando você se restringe demais uma dieta, o teu corpo manda um sinal que você tá faltando nutrientes, você não tá comendo o suficiente, enfim. E aí é quando a compulsão acontece, né? A cada episódio de bulimia, a escritora se sentia culpada, era um ciclo sem fim.
Chegaram a pensar que eu era cleptomaníaca, porque eu não conseguia parar de comer, eu morria de vergonha, até de um namorado meu. E aí eu comia as coisas da casa dele e escondia a embalagem no lixo do vizinho. E aí ele falava, nossa, sumiu, né, esses sucrilhos, o leite. Eu falei, não, você não comprou. E aí ele achava que eu tinha problema, que eu roubava comida, mas na verdade é que a compulsão, né, ela é quase como, ela é praticamente um vício. Esse é o sentimento, né, como se fosse uma droga, uma coisa completamente que você não tem controle. Graças à ajuda médica, ela venceu a bulimia e a compulsão alimentar e virou terapeuta especializada nesses transtornos. Priscila já publicou 2 livros e criou um grupo para ajudar quem enfrenta a mesma batalha. Identificar a obsessão por comida não é tão simples assim. O distúrbio não escolhe gênero, idade, classe social ou estrutura física. Nem todo mundo que tem, né, um quadro de sobrepeso ou de obesidade necessariamente vai ter especificamente o diagnóstico de compulsão alimentar, tá? Às vezes a pessoa, assim, não tem especificamente compulsão alimentar no sentido estrito, né, do diagnóstico, mas ela pode ter ali um transtorno alimentar que a gente chama de inespecífico, né? No caso, aí, assim, ter comportamentos, às vezes, de beliscar muito, de ingerir comida de uma forma excessiva. Para alguns especialistas, a compulsão alimentar é um problema de saúde pública. A gente sabe que o comer compulsivo acaba levando à questão, né, da obesidade mórbida, e com a obesidade mórbida todas as suas consequências negativas, dificuldade de mobilidade, problemas de aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de cânceres. Tem uma série de desvantagens, né, de ter esses transtornos. Profissionais da saúde de vários países utilizam um questionário que identifica casos de compulsão alimentar. A ferramenta foi traduzida para o português pela Universidade Federal de Minas Gerais e Dr. Frederico coordena a pesquisa. As perguntas são: você provoca vômito quando está se sentindo desconfortavelmente cheio? Você se preocupa por ter perdido o controle do quanto você come? Você perdeu recentemente mais de 5 quilos em um período de 3 meses? Você acredita estar gordo apesar das outras pessoas dizerem que você está muito magro? Você diria que a comida domina a sua vida? As pessoas que respondem positivamente a 2 ou mais questões têm uma chance, né, de 85% de ter um transtorno alimentar. Então, a ideia por trás desse projeto, né, é que a gente proveja essa ferramenta para as equipes de atenção básica, né, médicos de família, as enfermeiras, os agentes comunitários de saúde, para que durante o processo de anamnese, né, de entrevista dos pacientes deles, eles possam, né, utilizar essa ferramenta e, caso ela esteja positiva, aprofundar a anamnese ou encaminhar isso para um psiquiatra ou um médico que tenha uma atenção especial, ou especialidade em transtornos alimentares, né? Tem muita gente por aí que costuma dizer que é chocólatra ou viciada em doces. Mas para quem sofre de distúrbio alimentar, a vontade incontrolável de devorar essas guloseimas pode ser o reflexo de um problema bem mais sério. Pode ser um bolo, pode ser uma bolacha, pode ser qualquer coisa doce que nesse momento preencha aquele vazio que a pessoa está sentindo. Maria sempre gostou de doce e comia porções bem generosas no período da tensão pré-menstrual. Quando entrou na menopausa, viu esse consumo aumentar. Para mim, por exemplo, a manga é uma fruta que, se na minha casa se compra manga para a família toda e no supermercado você compra 5 mangas, eu não posso ter a manga. As chances de que eu coma 5 mangas são altíssimas. Então, eu já sei hasta onde eu posso chegar, com que eu me posso expor e em onde eu tenho que dar um passo para trás. Maria é argentina e mora no Brasil há 20 anos. Passou por várias dificuldades nesse período. A saudade de familiares e amigos, a experiência com um filho prematuro, uma doença autoimune e um divórcio. Só que nada disso foi pior do que enfrentar a compulsão por doces. A compulsão é uma coisa que vem na marca da pessoa, é parte da condição da pessoa. E é uma coisa crônica, você vai conviver a vida toda. Com a terapia, a professora aprendeu a identificar os gatilhos que despertam a vontade de comer alimentos açucarados. Nessa luta diária, Maria já conseguiu perder 26 quilos. A compulsão é uma coisa que te afasta e que muitas vezes pode trazer problemas sociais.
porque você sente que você perde o controle da situação. E muitas vezes você não quer mostrar-se vulnerável. Então, é muito importante o trabalho terapêutico, o trabalho multidisciplinar. Eu gostaria de dizer-lhe para algum compulsivo que esteja do outro lado da tela que o problema não é a balança. A balança é exclusivamente um reflexo de como a pessoa está convivendo com sua condição. A compulsão por doces pode ser tão forte quanto o vício em drogas, e isso tem explicação. A gente sabe que o açúcar é viciante, ele aciona os mesmos processos cerebrais que acionam uma droga, uma cocaína, o mesmo circuito neuronal de fome e saciedade. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. A legislação brasileira estabelece que o SUS tem que oferecer esse tipo de serviço. Esses pacientes eles são inicialmente acolhidos, né? Passam por uma equipe multidisciplinar de nutrição, de psiquiatra, de psicólogos, e aí há todo um tratamento, seja ele medicamentoso, como de psicológico, e envolve tanto o paciente como o seu ente familiar, para que eles contribuam e tenham um resultado o mais apropriado possível. Quando há necessidade de cirurgia bariátrica, a cobertura deve ser feita tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. Faz a tentativa de tratamentos de ordem medicamentosa e psicológica, e aí sim, esse tratamento, ele sendo falível, né, ele não surtindo efeito, ele não demonstrando que ele seja eficaz, aí sim parte-se para um tratamento cirúrgico, que seria a glossoplastia, que deve ser custeado tanto por um como por outro. Leslie sempre praticou atividades físicas e há 8 anos teve os primeiros episódios de compulsão alimentar. Em pouco tempo, o que era esporádico virou algo frequente. Eu consegui tratar de uma vez por todas a compulsão após começar a estudar sobre a mente, como que funciona a nossa mente. E aí eu consegui então tratar como? Me autoconhecendo, percebendo quais eram os gatilhos que faziam comer. Eu percebi que a ansiedade era uma das coisas que me fazia comer. A partir do momento que eu identifiquei essa ansiedade, comecei a fazer exercícios específicos para ficar mais tranquila. A treinadora enfrentou o problema e hoje mostra a outras pessoas que o corpo e a mente estão interligados na batalha contra esses transtornos. A partir do momento que eu entendi que o que estava impedindo muitas pessoas de cuidarem da sua saúde, de emagrecer, era uma compulsão alimentar, era um comportamento, um desequilíbrio alimentar, eu comecei a estudar essa área, fiz todas as formações em programação neurolinguística, comecei a atender pessoas e obtive muito resultado reprogramando a mente, olhando e percebendo qual que é a raiz do problema. No próximo bloco, vamos mostrar outros tipos de dependência. Você vai conhecer pessoas que sentem prazer apostando, comprando em excesso e trabalhando sem hora para descansar. Não saia daí que a gente volta já. Você já viu aqui no Repórter Justiça que a dependência tecnológica aumentou com a pandemia e, se não controlada, vira patologia. Também mostramos quando o ato de comer descontroladamente passa a ser classificado como distúrbio. Agora, a gente revela alguns comportamentos que podem indicar uma tendência à compulsão e a outros transtornos. Bingo, pôquer, cartas, caça-níqueis. Em todas essas modalidades, a competição é acirrada e a adrenalina dos apostadores vai lá para cima. Os jogos de azar aumentam os níveis de dopamina no cérebro, gerando uma sensação de bem-estar. Isso faz com que os jogadores repitam o comportamento em busca do prazer. É uma linha tênue que separa a diversão da dependência. Em alguns casos, quem joga chega a perder tudo o que conquistou na vida. A questão do jogo patológico afeta diretamente, né, o funcionamento da família, afeta muito as relações. Então, até porque como afeta diretamente as finanças, né, e nem sempre é dentro de um orçamento, dentro de um controle, isso pode levar à dissolução de casamentos, né, a divórcio, a conflitos com filhos, enfim. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde a década de 1940. O presidente da época, Eurico Gaspar Dutra, alegou que o decreto era para garantir a moral e os bons costumes. A primeira-dama do presidente Gaspar Dutra, dizem que foi ela a idealizadora da criação, né, desse decreto-lei proibindo os jogos de azar. Ela era uma pessoa muito religiosa, muito católica, então entendeu-se na ocasião que seria uma conduta
reprimível sob o ponto de vista criminal. Mas, pela legislação, os brasileiros que frequentam um cassino clandestino ou lugares de jogos de aposta não estão cometendo crime. Já houve, em um determinado momento, na época que os bingos voltaram a ser proibidos, um entendimento de que quem estivesse ali jogando num bingo clandestino também seria autuado num termo circunstanciado como incurso na prática dos jogos de azar. Mas esse entendimento não faz nenhum sentido porque a lei é muito clara, né? Quem estabelece e quem explora o jogo de azar, e não quem joga efetivamente, que comete essa contravenção penal. Workaholic, a palavra em inglês é um adjetivo para a pessoa que trabalha muito e não consegue se desligar do emprego, mesmo nos momentos de descanso. Essa foi a rotina da Didia por mais de 30 anos. As colegas de trabalho, inclusive, falavam para mim assim, relaxa, desacelera, vai embora, o governo não merece esse tanto de hora extra que você faz. Mas eu não fazia hora extra para o governo, eu fazia hora extra para mim, eu fazia hora extra para os meus alunos, porque eu gostava do que eu fazia. A então professora era sempre a primeira a chegar e a última a sair da escola onde trabalhava. Quando decidiu se aposentar, Didia ficou sem saber como ocupar o tempo livre, mas rapidinho deu um jeito nisso. Eu comprei uma loja e me redescobri no mercado de trabalho. Hoje eu trabalho 18 horas por dia ou mais. Atendo meus clientes pelo Face, pelo Insta, pelo WhatsApp, faço entregas, trabalho na loja de 9 da manhã às 18 todos os dias de segunda a sábado e aos domingos também abro a loja às vezes e quando não estou com a loja aberta eu faço feira, faço entrega, porque eu sou viciada realmente em trabalhar e eu não consigo ficar parada. Metas a serem batidas, jornadas exaustivas. Por muito tempo esse foi o normal no mercado de trabalho, mas posturas vistas como sinônimos de responsabilidade e produtividade têm perdido força. Ainda assim, o comportamento de cada um dentro e fora do emprego pode indicar uma possível dependência. É do trabalho que ela quer sentir prazer, é do trabalho que ela quer ter os resultados, os aplausos. E aí começa, né, o que a pessoa mais queria, né, que era se dedicar à carreira, né, para ter um brilho, né, para ter um destaque. Ela começa a exigir tanto da carreira que a performance dela começa a cair. O segredo é encontrar o equilíbrio. Nós deveríamos utilizar 8 horas, né, para descanso, sono, 8 horas para trabalho e a outra, né, o outro terço, as outras 8 horas para produzir, para cuidar do que nos é importante. Então, essas 8 horas vai ter nossas alimentações, nossa higiene pessoal, cuidar do nosso patrimônio material, cuidar do nosso patrimônio emocional, família, pessoas queridas, vida social, religião, trabalho voluntário. Então, existe uma matemática por trás disso. Buscar ajuda médica é um passo importante no tratamento de uma dependência. Em Brasília, a Luciana viveu vários anos sem conseguir se controlar com as compras. Eu fui entrando em dívida atrás de dívida, não conseguia pagar as parcelas, meu cartão começou a ficar atrasado e aí eu comecei a entrar numa bola de neve e tive que recorrer ao meu pai, graças a Deus que me ajudou, porque foi feio, foi bem... É vergonhoso, né, quando você passa por essas situações, porque você começa a ver o tanto que isso te faz mal. Gastar por impulso, por estar triste ou feliz, comprar para preencher um vazio e não porque um produto desejado estava em promoção. Esses comportamentos indicam que algo não está certo. Começa a se tornar uma coisa mais patológica justamente quando você tem ali a perda do controle, né? Então a pessoa começa a se endividar, ela sai ali do orçamento dela, né? Começa, às vezes, a comprar quantidades cada vez maiores, às vezes sem nenhuma necessidade real, né? E isso fora completamente do contexto, né? Então, assim, é uma questão da compra pela compra. Uma das maiores satisfações do Marcos é sair por aí, carregando sacolas cheias. Ele assume que compra mesmo e sem necessidade. O designer de sobrancelha já deixou até de pagar uma importante conta porque foi seduzido por uma boa oferta. Quando o cartão passa, eu estou comprando. Então, às vezes, assim, eu estou sem fazer nada. Eu entro no site. Nisso que eu entro no site, eu começo a olhar isso daqui, começo a olhar ali.
vou adicionando no carrinho, acabo criando uma necessidade que eu não tenho naquele momento e eu acabo comprando. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!